A questão coloca a seguinte situação, uma questão de movimento relativo em espelhos planos. Ele fala que, para nós aqui, ou seja, em relação ao solo, nós, olhando de fora, você parado aí agora, observando essa situação, você veria o espelho se movimentando para a esquerda com uma velocidade de 4 metros por segundo. E o homem se movimentando para a esquerda também com uma velocidade de 3 metros por segundo. Isso daqui, essa primeira situação, em relação ao solo, em relação a alguém parado na superfície, observando essa situação. A questão pergunta qual é o módulo da velocidade da imagem, detalhe, em relação ao homem. Então eu não posso avaliar esse problema em relação ao solo, do jeito que a primeira figura aborda, mas agora em relação ao homem. Por isso vou colocar a segunda situação. Em relação ao homem, se nós estamos olhando em relação ao homem, o homem agora é o meu referencial. Se ele é o meu referencial, nós vamos considerar, portanto, que a velocidade dele é zero. Ele é a minha referência. Ele está parado agora. E aí a pergunta é, qual será a velocidade do espelho em relação ao homem? Repare que no caso anterior, nós vimos que o espelho se movimentava com 4 metros por segundo e o homem com 3. Ou seja, a cada segundo, o espelho anda 4 metros para a esquerda e o homem 3 metros para a esquerda. Quem andou mais? O espelho. O espelho andou quanto a mais em relação ao homem? Se um andou 4 e o outro andou 3, repare então que o espelho a cada segundo se afastaria 1 metro da pessoa. Então, em relação à pessoa, é razoável pensar que o espelho se movimenta com uma velocidade de 1 metro por segundo. Repare então que a cada segundo o espelho então deslocaria uma quantidade de 1 metro. Então, passado 1 segundo, o espelho estaria aqui, nessa posição marcada na figura. Ou seja, o espelho afastou, então, a cada segundo, o DO, que seria essa distância, do objeto ao espelho, sofreu um aumento de 1 metro. Mas o mesmo tanto que o DO aumenta, o DI também aumenta. Onde eu estou querendo chegar? Repare então que a distância entre a imagem e a pessoa vai aumentar a cada segundo o 1 metro que o espelho andou, mais 1 metro, porque o DI também tem que aumentar. O que acontece com o DO, acontece com o DI. Então, se o DO aumentou 1 metro e o DI também aumentou 1 metro, repare que em relação ao objeto, a imagem afastou, então, 2 metros, Ou seja, a cada segundo, a imagem se afasta 2 metros do objeto. Logo, a velocidade da imagem em relação ao homem, em relação ao objeto, é de 2 metros por segundo, justamente o dobro da velocidade do espelho. E sempre será assim nesse tipo de situação. A velocidade com que a imagem se afasta de um objeto parado é o dobro da velocidade com que o espelho se afasta desse objeto, porque ao aumentar o DO, a gente também percebe um aumento simultâneo em DI. Então essa distância ela ficou 2 vezes maior. Logo, velocidade da imagem, letra C, 2 metros por segundo.